pai. 48 anos de praça. O tempo passa, mas continua a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. E continua tudo igual. Muitos passaram por aqui e foram ao seu encontro. Outros ficaram. E quanta saudade. E aqui estamos nós dois sentados, curtindo a nossa praça. E a terceira geração dando continuidade ao seu trabalho, à sua ideia. O Marcelo dirigindo com muito amor e carinho a Praça é Nossa. E o seu neto mais velho, o Beto, fazendo essa homenagem que certamente é digna da saudade que sentimos do vovô Careca. Vamos assistir juntos? Vamos. Em 1987. Numa viagem a Portugal, cheguei à Ilha da Madeira com o objetivo de conhecer minhas raízes. Lá encontrei essa casinha em ruínas, que no ano de 1887 nascia Francisco de Nóbrega, o meu bisavô, o vô Chico. De uma família pobre de camponeses com 16 filhos, ele migrou para o Brasil em 1912, ao se casar com minha bisavó Leonete. Nessa casa não mora mais ninguém, porque eles foram melhorando de vida, né? Todos eles ficaram muito bem de vida e saíram da casa. Não tem mais ninguém que more lá há mais de 30 anos, quase 40 anos. Um ano depois, em 18 de fevereiro de 1913, em Niterói, nascia o primeiro de seus 2 filhos, que se chamou Manuel de Nóbrega. Ele mudaria a história da nossa família. Plantou a semente da qual colhemos o fruto hoje. Ajudou a criar a história do rádio e da TV no Brasil. Formou profissionais que hoje são mitos da nossa televisão e, acima de tudo, deixou exemplo a ser seguido. A história que vocês vão ver agora é a história da vida dele e de muitos outros também. Toda a história que vocês vão ouvir nesse documentário só existiu porque o governo de Portugal resolveu abrir o comércio aos domingos na Ilha da Madeira. Porque o meu avô, Francisco, estava discutindo com os amigos dele, dizendo que se o comércio lá na Madeira abrisse aos domingos, que ele ia embora de Portugal. Meu pai veio porque se decepcionou com a República. Meu pai fazia parte do movimento republicano, que foi instaurado em Portugal em 1910. E entre as reivindicações que eles faziam, meu pai era representante do comércio, nada foi atendido. Então só mudaram as pessoas, porque as instituições permaneceram. E ele era teimoso, ele era turrão, abriu o comércio e ele veio para o Brasil. E minha avó, Leonete, já estava grávida e o meu pai nasceu uns 10 meses depois que meu pai e minha mãe chegaram ao Brasil. E já aos 16, 17 anos ele começou a trabalhar. A vida dele foi sempre voltada para a coisa mais importante para ele, que era o rádio. Ele casou-se em 1935 com a minha mãe, Dalila Afonso de Nóbrega, que ele conheceu numa viagem em 1927, quando eles voltavam da Ilha da Madeira. A coincidência é que meu avô paterno era amigo do meu avô materno, mas as famílias não se conheciam. E eles se encontraram no navio e o pai do meu pai falou para o pai da minha mãe: olha, meu filho é aquele rapazinho que está dançando com aquela moça. E meu avô falou: aquela moça é a minha filha. Manuel de Nóbrega começou a trabalhar em rádio no ano de 1935. Começou como locutor. Tinha um radialista chamado Valdo Abreu, que levou meu pai para escrever para a Rádio Ipanema, do Rio de Janeiro. E ele instituiu um programa chamado A Hora do Café. Essa Hora do Café era um programa de 8 às 9 e eu me lembro que a gente morava em Laranjeiras, na Rua Pereira da Silva, e ele me dava um monte de papéis assim para distribuir nas casas, para fazer, falando do programa que ia se iniciar. E ele começou com esse programa, foi saindo bem. Aí meu pai começou a escrever programas, era locutor. Ele aí passou, uma determinada época, a ser locutor-chefe da Rádio Ipanema. Fez também locução de futebol, fazia tudo. E o rádio foi uma coisa quase mística na vida do Manuel. Aí ele teve convites para escrever para teatro, para Procópio Ferreira, para Dercy Gonçalves.
E era teatro de revista, naquela época tinha um preconceito muito grande. A carreira do pessoal de rádio era muito mal vista. E ele não usava o nome Manuel de Nóbrega, ele inverteu o nome, Leonan de Agerbon, que quer dizer Manuel de Nóbrega ao contrário. Mas ele resolveu largar tudo e investiu nessa área. Ele fez músicas, uma Madonna e outra Como Tu Ninguém, gravado por Orlando Silva. Essas músicas, na época, claro, foram muito famosas. E a carreira dele começou a crescer à medida que o rádio também ia crescendo. Foi para a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Ele foi galã de novelas também, junto com Paulo Gracindo, com uma porção de pessoas famosas que, infelizmente, hoje já não estão mais entre nós. Em 1944, veio para São Paulo ao lado do amigo Teófilo de Barros Filho, diretor da Rádio Tupi de São Paulo. Era redator, ator e apresentador de programas de rádio. E São Paulo, naquela época, era uma colônia. Ninguém vir para São Paulo era um castigo, não é? Ainda mais saindo do Rio de Janeiro, capital do país. E o Chateaubriand, para castigar o Teófilo de Barros Filho, mandou o Teófilo para São Paulo, para ser diretor artístico. E meu pai, quando soube que o Teófilo tinha sido mandado embora, disse, não, eu vou com você. Eu lembro porque nós éramos uma família muito unida, bem unida. Todas as coisas a gente discutia. Eu lembro que a primeira vez que eu participei de uma reunião, eu me senti adulto, foi quando foi para decidir se ele vinha para São Paulo ou não. E o Teófilo disse, mas, Nóbrega, eu nem sei se eu vou ficar lá, não vou me adaptar a São Paulo, quer dizer, São Paulo era, né? O pai falou, não importa, você sozinho você não vai. As pessoas que faziam o programa que ele escrevia não queriam que ele aparecesse. Como ele precisava da grana, então ele fazia os programas todos, vendia e aparecia como se fosse o outro sujeito que tivesse escrito. A data eu não sei, foi numa quarta-feira de cinzas de 1944 que meu pai embarcou ao lado do Teófilo de Barros Filho, desempregado, veio para São Paulo para ficar ao lado de um amigo. Ele vinha com o nome dele, Manuel de Nóbrega, que vai escrever esse programa, que vai participar desse programa. E deu certo. Porque era uma condição melhor que aparecia para ele. Ele começou a escrever programas de rádio aqui, um programa chamado Segunda Frente Sonora, era um programa diário que ele lançou, e lançou junto com Aloysio Silva Araújo, que foi um dos maiores redatores de humor que o Brasil teve, um homem espetacular, a Cadeira de Barbeiro, que foi talvez o programa de rádio mais famoso daquela época, sem dúvida alguma. E foi crescendo. Em 1946, ele foi para a Rádio Cultura de São Paulo, que era do Dirceu Fontoura e Olavo Fontoura. E ele fez um grande sucesso e foi convidado pelo governo americano para estudar nos Estados Unidos. Em 1945, foi através de uma bolsa de estudos para a NBC e CBS de Nova York. Foi uma fase espetacular. Morar em Nova York, eu tinha 9 anos de idade. E foi uma coisa maravilhosa, porque o brasileiro é muito criativo, que em vez de aprender, estava ensinando os americanos. Então, os artistas brasileiros que faziam os programas pela Voz da América, eles improvisaram o ruído de avião, de cavalo, aquele negócio de cavalo, coisa que nós do rádio aqui sabíamos fazer, né? E eles lá jamais faziam. Então, era assim, aquele grupo brasileiro era uma coisa assim, super adorada pelos americanos. Na volta, a gente pegava o avião em Miami, viajava até Trinidade, dormia em Trinidade, e os aviões não eram de grande autonomia, né? E o meu pai, ele tinha certas premonições. E quando nós estamos na pista, em Miami, para pegar o avião, ele parou. Disse assim, não, vamos. Minha mãe falou, o que foi? Eu disse, não, que eu tive uma intuição que nós vamos ter um acidente, mas pode ir que não vai acontecer nada. E de repente, lá pelo meio-dia, 1h, meu pai sentiu alguma coisa errada. Meu pai chamou o Aloysio e disse, o que está havendo? Até que uma hora o comandante apareceu e disse, olha, temos mais 5 minutos de gasolina, não há perigo de explosão, nós estamos num lugar que eu tenho quase certeza que é uma planície e eu vou fazer uma aterrissagem forçada. Eu não peço que ninguém grite, que não haja pânico, todo mundo se enrola em cobertores.
Eu no colo dele, abraçado, e nós nos despedimos para morrer. Todos os passageiros, um dando a mão para o outro, e meu pai me disse assim, olha, olha a besteira que eu vou dizer, o homem não chora. É na hora do perigo que se conhece um homem. Você não vai chorar, vai deixar papai e mamãe aqui, vai correr para o rio. E eu não chorei. Aí o avião pousou e nós ficamos perdidos no mato. Até que no final da parada apareceram 2 caipiras num burrinho e nos acharam. Um caipira ficou com a gente para fazer fogueira, que ninguém sabia fazer fogueira. E o outro foi para a cidade com um copiloto para dizer que a gente estava vivo, para avisar que a gente estava vivo, que não tinha acontecido nada. E uma coisa, foi talvez um dos maiores natais da minha vida. Esse acidente foi no dia 24 de dezembro, ao meio-dia e pouco. Então, à noite, já com a fogueira, e o meu pai era mágico, amador, ele gostava de fazer mágica. Ele tinha comprado nos Estados Unidos um monte de mágicas. E ele deu um show, ele cantou, ele contou piadas, ele fez imitações, ele fez mágica. Então foi assim um Natal maravilhoso. Primeiro que ele estava vivo, você saber que você pode morrer e de repente aquele perigo passou. Você está pisando na terra, né? E aí é que ele me disse depois, isso eu fiquei sabendo muito tempo depois. Eu falei, pai, chamava meu pai muito de Mané, mas não chamava de você, falava papai. Papai não teve medo daquele assim, não, filho. Eu tive medo e chorei muito de madrugada, porque os passageiros fizeram um revezamento por causa de cobre e de bicho, e de madrugada foi a hora de meu pai ficar sentado na porta. E quando ele me viu dormindo com a minha mãe, viu aquela noite linda de Natal, ele começou a chorar. Foi quando ele soltou tudo aquilo que tinha segurado. No dia seguinte, dia 26, um avião nos encontrou, nós fizemos com a mão uma pista, e esse avião trouxe comida para a gente, e no mesmo avião que nós descemos, nós fomos para o Rio de Janeiro. E chegamos numa festa, os jornais dizendo salvos pelo milagre de Natal. Tá? Foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ao voltar, foi convidado por Adhemar de Barros a ser candidato a deputado estadual. Se candidatou a deputado, não é? Foi o deputado mais votado do Brasil. Até hoje, ninguém conseguiu superar a votação dele. Não é pelo número de votos, é pela relação de eleitores e votos. Deputado mais votado da história de Abaquata. Naquele tempo, em 45, ele teve 40 mil votos para deputado estadual. Uma recomendação que ele sempre me fazia é não entra em política, porque política não casa bem com a atividade artística. Ele sempre diz isso para mim, é besteira você entrar em política, porque não vai se dar bem. A política foi a grande decepção da vida dele. Foi, na minha opinião, depois que ele comentou, ele achou que foi um péssimo negócio ter entrado na política. A hora que ele começou a entrar na política, conhecer todas as coisas podres da política, ele ficou muito decepcionado com isso. O Nóbrega conquistou mesmo um lugar na história do Brasil como um homem limpo, íntegro. Para não ofender ninguém, eu diria que ele foi um dos poucos deputados que saiu pobre. E saiu tão pobre que não tinha dinheiro para nada. Em 1950, desiste da política e entra em declínio profissional, passando por momentos difíceis. E ele era rotulado como um sujeito fracassado para o rádio, porque ficou muitos anos fora. O meu pai era um homem de exemplos. Ele é aquele camarada que ele dava o exemplo para a gente. Ele é um cara trabalhador, lutador, valente. E quando ele deixou de ser deputado, ele foi procurar trabalho. E ninguém queria aceitá-lo mais. E a Rádio Marinque Veiga, do Rio de Janeiro, era assim, o celeiro do humor do rádio brasileiro. E meu pai tinha um convite para voltar para o Rio de Janeiro. Só que meu pai não queria sair de São Paulo. Meu pai tinha loucura para São Paulo. Ele tinha uma ideia de fazer esse programa da hora do almoço, que era o Torre de Babel, e foi oferecer esse programa para a Rádio Excelsior. Chegou lá, ele entregou para o diretor da rádio a ideia, fazer isso assim, e deu o preço.
Aí no dia seguinte ele foi saber a resposta e o diretor disse, olha, Nóbrega, eu vou te falar uma coisa que você precisa saber. Corre é que você está liquidado por rádio, que acabou, a política acabou com você não tem mais chance de continuar no rádio. E nós não podemos contratar você, porque é caro e a gente não tem interesse realmente em você. É melhor você ir para Marique Veiga, do Rio de Janeiro. Aí meu pai pegou o Ibope, que o Ibope antigamente era mensal. Meu pai começou a folhear, disse, que foi isso? Não, quero procurar a última estação de São Paulo. É a Rádio Cruzeiro do Sul. Por quê? Disse, não, porque eu vou para lá. Isso é louco, estou até acabando a rádio. Eles venderam a Rádio Cruzeiro do Sul, vai ser uma tal de emissora de Piratininga, de um tal Miguel Leuze, são uns fazendeiros italianos que não sabem nada de rádio. É para lá que eu vou. Se eu sou um fracassado, eu vou para a última estação. Onde é que fica? Fica na Praça do Patriarca. Quando meu pai está no meio do viaduto, vem vindo um cidadão. Nóbrega, onde é que você está? Estou atrás de você, não te acho. Assumi a direção da Piratininga, uma rádio nova que vai ter aí, e eu quero você comigo. Meu pai disse, e o programa que você quer está aqui debaixo, que ele tinha trazido. E está aqui o programa que eu quero fazer com vocês. Aí meu pai ligou para o Rio e disse, olha, Dalila, eu vou ficar em São Paulo, eu não vou voltar. E minha mãe dizia amém para tudo que meu pai falava. Nós voltamos. Em março, meu pai começou na Rádio Piratininga um programa chamado Torre de Babel, de 11 a 1. No primeiro mês, o programa estava em terceiro lugar. Ele mandou um telegrama para o diretor da Excelsior, já estou em terceiro. No mês seguinte, o programa estava em segundo. Ele mandou um telegrama, já estou em segundo. No terceiro mês, esse diretor mandou um telegrama para meu pai, parabéns, você é primeiro lugar. Coisa que ele conseguiu fazer. E foi aí que apareceu o Golias, foi aí que apareceu o Casalberto, foi aí que apareceu um monte de gente que foi sendo descoberta por ele. E um ano depois, na mesma sala que esse diretor disse que meu pai estava fracassado, ele assinou o maior contrato do rádio brasileiro. E no próximo bloco, o início da televisão, gente famosa e a Praça da Alegria.